Bem-vindo a todos. Nesta aula, nós vamos falar sobre a teoria atômica de Dalton. Tá? Eu posso dizer que é a partir deste momento que o homem, que o ser humano, acredita mesmo na existência do átomo, né? Antes da teoria atômica, o que existia era apenas a ideia do átomo, aquela ideia que surgiu no campo da filosofia. Você lembra da aula anterior, lá de Leucipo, Demócrito, 460 anos antes de Cristo. Então aquilo ali era apenas uma ideia da existência do átomo, que nem era acreditada por muitos. Então, essa ideia, tá, mesmo, ela só virou uma teoria e passou a ser, acreditar nessa ideia a partir da teoria atômica de Dalton, né, que data de 1813 a 1808, né, por aí nessa faixa. Então, essa teoria atômica de Dalton, a partir desse momento, a humanidade já passou a acreditar na existência do átomo. Por quê? Porque a partir de Dalton, né, e seus resultados experimentais, então veja que não foi apenas uma ideia, um pensamento, ele veio com dados experimentais, ele veio com resultado de experiências. E essas experiências, ele utilizou duas leis importantes, que comprovadamente eram leis válidas. Sabia-se que isso aqui era verdade, não tinha falhas no momento, e até hoje essa lei não tem falhas. A lei de Lavoisier e a lei de Proust. Então, são leis chamadas leis quantitativas, tá bom? São leis ponderais que nós chamamos. Então, existem outras, mas essas são as duas fundamentais. Então, se baseando nessas leis ponderais, o Dalton, né, ele obteve resultados experimentais que comprovavam a existência do átomo, tá ok? Então, não foi uma coisa sem evidência. Ele provou através de experimentos e através de resultados, dados, tá bom? O átomo existe, tá? Então, não foi só isso. Na verdade, ele trouxe um conjunto de ideias novas para essa ciência que estava surgindo, a química. Então, essas ideias, elas foram revolucionárias no campo da química, tá? No campo da ciência. Então, a teoria atômica de Dalton, ela é revolucionária, apesar de algumas coisas já terem sido atualizadas, mudadas, apesar de hoje a gente saber que tem coisas erradas na teoria dele. Mas tá, é válido você conhecer, porque é a primeira teoria, né, é o surgimento da teoria atômica neste momento, tá bom? A teoria atômica de Dalton. Ele é conhecido como pai da teoria atômica, porque a partir dele o homem acreditou na existência do átomo. Foi claro? Tá bom? Então, isso é importante. Então, olha só, aqui eu destaco os principais pontos da teoria atômica de Dalton, os principais pontos. Tá? Então, notem que ele trouxe ideias novas, coisas novas, né, para a química. Primeiro, os átomos eles eram diferentes. Tá? Os átomos não eram iguais. O átomo de ouro era um tipo, o átomo de ferro era outro. Tá? Então, cada elemento químico, tá? Ele tinha um átomo diferente, cada um. O ouro era de um tipo, o cobre era de outro tipo, tá? Os átomos não eram iguais, tá? Então, isso era uma coisa consolidada também na teoria atômica dele. Ainda tem mais. Os átomos que eram iguais em peso é porque eles eram do mesmo elemento. Entendeu? Então, o mesmo elemento que, por exemplo, o átomo de ouro, todos os átomos de ouro, eles eram iguais em peso, em massa, que nós podemos falar assim. Naquela época era muito usada a palavra peso. Hoje em dia a gente sabe que não é muito correto, tem que usar massa, né? Mas é isso que ele quis falar, tá? Ele quis falar que os elementos, e que o mesmo elemento, eles eram iguais em massa, tá entendido? Então isso é uma coisa também nova ali, surgiu naquele momento na teoria atômica. E o mais importante de tudo é que tudo que é matéria no mundo é formado de átomo. Só a palavra átomo é a mesma dos gregos, porque na realidade o Dalton ele usou como início, né, da sua teoria atômica as ideias dos gregos. Sim, ele utilizou as ideias dos gregos, só que com a diferença que agora ele conseguia provar aquela existência do átomo, né? Ele não provou vendo o átomo, ninguém consegue ver o átomo, até nos dias atuais
visão, não consegue ver o átomo, tá bom? Existem máquinas modernas que escaneiam, reproduzem telas, mas ver o átomo, o homem não consegue. Não existe máquina que consiga ampliar tantas vezes a ponto de se ver um átomo, tá bom? Existem aparelhos que não usam a palavra ver, e sim escanear, né? Tá certo? Eles reproduzem aquilo que está sendo escaneado, tá bom? Então isso é importante. Bom, então, como eu estava falando, o Dalton ele usou como base a teoria dos gregos, tá? Só fez que agora ele modificou a ideia e conseguiu provar, mas o alicerce ali é praticamente o mesmo. Então, o átomo, ele usou inclusive a mesma palavra, átomo. Por que ele usou a mesma palavra? Porque para ele, tá, o átomo era o menor pedaço da matéria, é aquilo que você não consegue mais dividir. Olha só, a mesma ideia dos gregos. Não consegue mais dividir. Então, é o menor pedaço que existe de matéria que mantém as suas propriedades. Você não pode mais quebrar o átomo. O átomo seria uma esfera maciça e indivisível. Olha só. Então, você tem aqui o que chamamos de primeiro modelo atômico. Primeiro. Tá? Então, é importante você perceber essa evolução. O primeiro modelo... O que é modelo, professor? Modelo é uma coisa que você usa para representar aquilo que você nunca viu. Tá bom? Você já viu o átomo? Não. Então, nós temos que ter um modelo para representar como seria um átomo. Então, o modelo representa aquilo que teoricamente existe. Tá? Então, a esfera maciça indivisível é o primeiro modelo atômico. O átomo seria uma esfera. Tá? Do jeito que vai aparecer aí no desenho, aquele é o átomo. Inclusive, o apelido dele, desse modelo atômico, desse primeiro modelo atômico, é modelo bola de bilhar. Por que o apelido é modelo bola de bilhar? É porque ele é semelhante a uma bola de bilhar, uma esfera maciça e indivisível, né? Não pode ser quebrada, tá bom? Então, esta é a teoria atômica. Uma outra coisa que também Dalton contribuiu nessa teoria atômica é sobre as reações químicas, as transformações que a gente estudou lá num outro curso, né? Tá? Chamado Fenômenos ou Transformações da Matéria. Então, as reações químicas ou as transformações químicas, ele trouxe como novidade a ideia de que os átomos não se alteram. Os átomos que compõem a matéria, eles não sofrem alteração. Mas como é que uma coisa se transforma em outra? Ela se transforma devido a arranjos dos átomos, tá? Os átomos, eles são arranjados ou organizados de maneira diferente, é isso. Então, o que acontece é uma troca de organização dos átomos. Antes, eles estão organizados de uma maneira. Depois, eles se reorganizam de maneira diferente. Aí você tem o que chamamos de reação química. Mas os átomos, eles continuam inalterados, entendeu? Ferro é ferro, alumínio é alumínio, hidrogênio é hidrogênio. Então, o átomo ele não se altera, o que se altera é a organização. Então, tudo isso veio como novidade para a química na teoria atômica, tá? De John Dalton, tá bom? Então, é importante você conhecer isso, tá? Então, essa é a teoria atômica de Dalton. A partir desse momento, o átomo existe como partícula, né? Certo? No mundo, não está mais no campo filosófico, campo das ideias. Dalton provou a existência do átomo através de experimentos, usando as leis ponderais, tá bom? Então, todos os cálculos que ele previa que ia dar, ia formar, se o átomo existisse, se concretizou. Olha, vai dar isso aqui. Aí ele dava aquilo ali, justamente já prevendo que o átomo existia e que seria aquela esfera, né? Aquele modelo esférico, esfera maciça indivisível, certo? Então é importante você conhecer a teoria atômica, tá? Ela não era perfeita. Hoje em dia, muitas coisas já mudaram. O átomo mudou. O átomo não é mais uma esfera como se pensava na teoria. Mas então por que a gente tem que estudar? Porque você tem que perceber a evolução científica, a evolução da ciência. As coisas não nascem prontas e acabadas, né? Não é assim, o cara sonhou, a coisa ali é assim, e nada é imutável, ainda mais na ciência. Tá? Ela não é imutável, ela vai se transformando de acordo com o avanço científico. Então, o modelo de Dalton,
ele foi fundamental e revolucionário para a época, mas continha muitas falhas. Por exemplo, elementos com massas iguais, existem elementos com massas diferentes, o mesmo elemento com massas diferentes, isso nós já sabemos, Não é a massa que identifica o elemento. Então, quer dizer, tinha erros? Tinha, mas foi revolucionário nas suas ideias, naquilo que ele trouxe de novidade, tá bom? O átomo não é mais assim, mas ele revolucionou porque a partir da aceitação que o átomo existia, o homem ele se dedicou, os cientistas se dedicaram a estudar o átomo. E aí eles foram vendo que não era bem assim. Até na época da criação da teoria atômica de Dalton, né, mesmo naquela época, já tinha incoerências, coisas que ele não conseguia explicar. Por exemplo, o modelo de Dalton não conseguia explicar a eletrização dos corpos. Aquele fato de você atritar um corpo ao outro e eles adquirirem cargas elétricas, né? Um atrair ou repelir o outro. Então, aquele negócio de eletrização, lá de física, né? Cargas elétricas. Então, isso não era explicado pelo modelo. Por que não? Porque o modelo de Dalton é apenas uma bola, não tem ali nada de eletricidade no modelo em si. Mas quando você atrita uma matéria com uma outra matéria, e a matéria é formada de átomos, acontece a eletrização. Então isso não tinha explicação para esse modelo, mas esse modelo explicava muitos outros fenômenos. Até hoje você pode usar esse modelo. Quando você está trabalhando com leis ponderais, lei de Lavoisier, você pode usar esse modelo da bola para explicar muita coisa, mas outros fenômenos não podem ser explicados por essa teoria atômica. Por quê? Porque o átomo ele não é, na realidade, assim. Ele já é diferente, mas é importante você conhecer essa teoria. Tá certo? Então, essa é a teoria atômica de Dalton, John Dalton. É muito importante você saber a primeira teoria, aliás, o início da teoria atômica, a primeira teoria não, o início da teoria atômica e o primeiro modelo atômico criado pelo homem, tá? Não esqueça, o primeiro modelo atômico criado pelo homem, John Dalton. Até a próxima.